Olá meninas, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre clínicas. Vocês acabaram fazendo algumas perguntas e eu dei algumas respostas e agora eu quero compartilhar com vocês, aprofundando cada resposta que eu dei ali para vocês, para a gente poder entender os problemas que envolvem, né, a internação. Então assim, por muito tempo, eu também, quando o meu adicto se internou a primeira vez, né, na verdade, ele já estava limpo, como eu falei para vocês, há 9 anos, e ele internava outras pessoas. Então, a gente tinha a experiência da internação com clínicas antes dele ter a recaída após os 9 anos. Então, nesse período que ele levava a galera internada, a gente sempre compartilhava sobre a internação involuntária, sobre a internação evangélica, né, a forma de ser trabalhado. Então, veja bem, quando você não conhece o processo e você interna a pessoa numa clínica aberta ou numa clínica espiritual, você tem a mentalidade de que esse tratamento vai ser a nível espiritual. E tá tudo bem, é um bom processo, mas não é o único ponto que deve ser tratado. Porque uma libertação fora da dependência química, qualquer libertação, ela precisa ser feita a nível físico, emocional e espiritual. Você e eu não usamos droga, mas nós precisamos ter a libertação nessas 3 esferas. Então, quando uma clínica evangélica, ela está ali com o cara orando, se apegando, é quase que uma âncora. Só que essa âncora ou essa forma de se apegar a algo externo compromete muito. Porque uma vez o meu adicto disse assim, vamos largar tudo e morar dentro de uma clínica, que tem uma clínica muito especial chamada Remar do Brasil, que eu tenho o maior carinho, e as pessoas vão para lá e se tornam missionários. Então tem casais que são evangélicos e que têm esse interesse. Outras vezes a pessoa é adicta, né, internou mulher, internou homem, se conheceram lá dentro, ficaram lá dentro e estão vivendo aquela vida. Não era o nosso caso, ele contador, eu também vivia numa outra denominação, nós dois, né, então não tínhamos por que fazer isso. Mas ele falou, vamos para lá? Aí eu falei assim, você quer ir para lá para quê? Ah, porque a cobertura do pastor, mas isso é parte, não é o todo. Por quê? Como eu disse num dos stories, Deus tem um princípio muito importante. O princípio de Deus é o livre-arbítrio. Então, como que nós podemos trabalhar só contando que algo externo vai acontecer? Essa questão de livre-arbítrio, nós precisamos ter consciência. E para você entender o livre-arbítrio, por que essa parte não envolve livre-arbítrio, você tem que entender o todo por trás da droga, né? Então existe a parte física, que é a droga saindo do corpo, com mais de 30, 60 dias já sai. Então, a parte ali já está ok, né? Essa parte física tá liberada. Depois vem a parte psicológica, porque querendo ou não, eu e você, que não somos usuárias, se nós comermos algo gostoso, um prato diferenciado, uma sobremesa que a gente gosta muito, existe um registro de memória. Ai, quando eu como aquela sobremesa, nossa, me dá um prazer. Então as pessoas que têm prazer liberam dopamina. E a droga é liberação de dopamina, por isso é o registro de memória. Então essa parte psicológica é registro de memória. Dentro dessa parte psicológica também tem os gatilhos mentais, os gatilhos que levam ele a disparo. Eu sempre digo, né, às vezes eu vou em acampamentos da minha comunidade evangélica e tem mesa de bilhar, né? E todo mundo brinca, aquelas coisas todas. Mas pense bem, se o seu marido é um alcoolista e ele vai para um evento onde existe aquele tac da bola, ele lembra do bar. Isso é um gatilho. Então, às vezes pensa assim, é porque eu briguei com ele, ele foi pra droga. Não, às vezes ele ouviu um tac, ele vai para aquilo, né? Então, dentro da clínica, para a gente usar uma clínica, a gente precisa entender todo esse processo atrás. Porque em toda a vida nós entendemos que a internação é que resolvia o problema. E desculpa, se tem clínica que entende que é dessa forma também, você concorda que a internação é um momento de reclusão. É um momento de um retiro espiritual, digamos assim, né? Onde a pessoa vai lá, deixa a droga, porque aí ela está num ambiente onde ela não precisa usar fora, né? Ela está fora daquele meio que pode levar ela para usar, tudo bem, é benéfico isso, é bacana. E aí ela vai ali estar passando por um processo dos 12 passos, se tem essa comunicação ali, esse compartilhamento com os meninos, e a pessoa vai estar ali pensando sobre ela. Isso é o que a gente espera, né? Só que não. Ele tá puto com a comida, tá puto porque tá preso,
tá puto com você porque pôs ele lá dentro, tá doido para pensar como é que sai. Então, as clínicas abertas, a pessoa tem que ir por vontade própria, porque se quiser vir embora, sai andando a pé e vem embora, como já aconteceu com outros meninos que a gente internava. Ele mesmo, da clínica aberta, ele não saiu porque ele já sabia que se fosse para ficar numa clínica assim, ele já ia para involuntária, porque se tivesse que fugir, fugia de lá, porque essas clínicas abertas são de pessoas conhecidas, pastores, né, que ele tinha muita amizade, então ele não queria, né, prejudicar o relacionamento e fechar as portas ali para a clínica, né. Então tudo isso é olhado. Então, quando a gente coloca numa clínica achando que vai resolver, primeiro, ele tem que entrar em tratamento. Dentro dessa clínica, se tiver um tratamento, como eu falei para vocês, né? Naquele processo lá de desintoxica, depois o neuropsicólogo faz o diagnóstico, o psiquiatra passa a medicação, aí o cara tem que trabalhar a identidade dele, entender, mapear essas recaídas dele. Essa clínica ainda não existe. Nesse formato que eu estou passando, eu gostaria de abrir essa clínica um dia, né? Porque, infelizmente, esse tratamento não é feito dessa forma. Ele fica lá, tem que querer, querer o quê? Vocês já perguntaram? Tá, ele tem que querer. Querer o quê? O que é o tratamento na clínica? Eu perguntava, qual é o tratamento aqui? A gente tem os encontros, a gente tem um momento de oração, porque é Deus que liberta. Então, nas clínicas evangélicas era isso. Nas clínicas semi-fechadas, porque a gente passa com o psicólogo, vem assistente social, faz a parte de psicologia com ele toma uma medicação também, que é acompanhado, tal. O cara tem que ficar 1 ano. 1 ano fazendo o quê? 1 ano tentando ficar longe das ruas para não usar. Como eu disse para vocês, como tem o transtorno genético, não resolve. Porque a hora que ativar o transtorno dentro da clínica ou fora, ele vai recair. Por isso ele recai. Então esse processo de recaídas tem a ver com transtorno genético. Aí o cara fica lá 1 ano perdendo tempo da vida dele, você injetando dinheiro num negócio que você poderia pagar logo o neuropsicólogo. Ou pagar um trabalho que te direcione para esse compartilhar com esse marido, para esse trabalho com esse marido, para esse direcionamento com esse marido, que é a mentoria que eu tenho também. É melhor você investir algo que vai ter começo e fim, do que você ficar aí soltando dinheiro dentro de clínica só para uma parte. Então, o que eu entendia com meu esposo? Que a gente estava usando a clínica, que era um momento de desintoxicação, desinflamação desse corpo. Então era um saco, ele falava, cara roncando, o homem que não comia direito, aquelas coisas todas, que a pessoa fica irritado de ficar num outro lugar. Eu falei, pois é, cheirosinho na cama com a sua esposa, você foi usar droga, agora você tem que passar pelo processo. Não tinha conversa. Outra coisa, quando ele começa a reclamar, ele falava pra mim, quando eu reclamar da clínica, pode acreditar que é mentira. Porque toda clínica é igual, sabe? Ou tem mais conforto ou menos conforto. Ninguém trata a gente mal lá, mas aí reclama que a comida é ruim, que o cara faz isso, que estão usando droga dentro da clínica, tudo mentira. Algumas vezes acontece, mas a maioria é só para vir embora. Ou então, eu tenho coisa para resolver em casa, eu preciso pagar minhas contas, porque o meu serviço eu não posso perder, porque eu tenho que trocar o telhado. Quando estava aqui não tinha telhado, não tinha casa, não tinha nada. Mas agora ele quer fazer tudo. Isso tudo é manipulação para ele sair. Aí você que está morrendo de saudade, porque eu também ficava com saudade, você quer que ele venha embora. E sabe o que vai acontecer? Ele vem para casa e some. Então o período dentro da clínica é para ter esse entendimento, só que não tem. Por isso que eu quero orientar vocês, para que vocês, como clínica, a esposa é a melhor clínica. Por que a mãe não? Porque a mãe faz tudo que não pode. A mãe deixa sair, a mãe deixa entrar, a mãe dá dinheiro, a mãe vai buscar, a mãe faz um monte de coisa. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que sair do papel de mãe, porque a mãe atrapalha no tratamento. E aí é que explica por que quando eu faço o processo todo com vocês, dentro do meu curso da mentoria, é porque eu trabalho a mulher, restauro a autoestima dessa mulher, resgato a esposa em você, para você poder se relacionar com esse homem fora da droga, se relacionar com um dependente químico como parceira e não entrar no seu papel de mãe. Porque o papel de mãe estraga tudo. A mãe sempre estraga o filhinho da mamãe. Aí ele quer botar lá o cordão umbilical em você, porque ele está buscando o arquétipo de mãe para resolver os problemas dele. E você precisa ligar o masculino nele. Como? Ligando o feminino em você e desligando a mãe. Então, clínica é
Vocês percebem que tem um todo. Quando vocês me perguntam às vezes, Dani, o que eu faço em tal situação, me ajuda? Eu falo, meu Deus do céu, não tem bala de prata, não tem dica de ouro. Por quê? Porque uma coisa, se ele fizer diferente, você já trava. Porque tem que ter a mentalidade por trás, para poder lidar com esse marido, para ajudá-lo de uma forma coerente e vencer a dependência química. Então, o primeiro passo com as internações, você tem que entender, eu quero uma clínica que tenha um acompanhamento psicológico. O ideal seria um psiquiatra que descobrisse o transtorno, coisa que eles não fazem. Até uma fênix ontem me ligou à noite, me mandando mensagem que o marido ligou, está internado. É uma que já está dentro do curso da mentoria comigo. E aí ele saiu para ir no dentista, né? E ele já ficou puto com ela porque queria que pagasse o dentista. E ela falou, não, pode ir no SUS aí, porque é um postinho, passa no postinho lá, era super rápido. E ele foi, ele deu um perdido na clínica e sumiu lá, e o povo foi, agarrou ele tentou roubar um carro, ele tentou roubar não sei o quê, né? Mas não é ele. Aí eu falei assim, olha, tem alguma coisa errada. Ele vai fazer 3 meses lá e está tentando roubar carro, alguma medicação disparou o transtorno nele. Tem medicação errada aí que acionou algo. Porque, pelo que você me conta, esse marido não tem esse caráter. Ele não é disso. Por que deu essa euforia toda depois de 3 meses se a droga já saiu do corpo? Aí os dependentes químicos que podem assistir aqui o que eu estou falando, falam assim, é a síndrome de abstinência demorada. Isso, chama-se transtorno genético. Quando a droga sai do corpo e dispara, não é droga ativando no osso ou no cérebro. É o transtorno genético, é uma disfunção bioquímica que está disparando ali. Ok, então por que disparou? Primeiro, ou porque não está com a medicação correta, ou está na euforia do próprio transtorno, que se for um bipolar, está já indo para hipomania ou para mania. Então deram uma medicação que disparou ainda mais a compulsão. E não é erro da clínica a medicação errada. Tá? A clínica está dando ansiolítico e antidepressivo, básico igual para todo mundo. O problema é que, por exemplo, a minha filha tem transtorno bipolar. Se ela tomar uma medicação na fase de depressão e continuar, quando ela estiver na fase maníaca, ela continuar tomando esse remédio de depressão que é para ela ficar animada, ela vai para Disney. Piora, entendeu? Então o que acontece? Se determinada medicação que o seu marido está tomando dentro da clínica ativar um transtorno que ninguém sabe o que é, nem os médicos, pronto, ele entra em compulsão lá dentro. Então essas coisas são coisas que precisam ser entendidas e estudadas. Por isso que eu tenho todo um estudo dentro dessa mentoria, para que você possa ajudá-lo, porque ele está no problema. Ele tem que saber disso. Como se a mente dele está toda perturbada? Quem acorda primeiro no incêndio salva o outro. Então essa parte da clínica vai ajudá-lo a entender cada vez cada processo. Você entendendo as medicações, você entendendo como ele funciona, você entendendo parte por parte de tudo. Então até a escolha da clínica tem a ver com o que você sabe. Porque senão você vai escolher qualquer clínica e não vai ter resultado. Aí você pode falar assim, tá, Dani, então não adianta eu internar porque ele vai recair. Precisa internar. Alguém usuário de droga, com a mente cheia de droga e o corpo, se não intervir, não para. Ah, Dani, mas ele consegue, ele fica 3, 4 dias em casa, ele fica 15 dias e recai. Por quê? Porque a droga não limpou. São de 30 a 60. Então a química tá ativando e ele tá lutando. Não vou. Aí ele tá já fazendo serviço, fazendo trabalho, às vezes volta até pro serviço, mas ele já tá lá pensando de que forma que eu posso. Não, mas eu não posso fazer isso. E vai, de que forma que eu posso pegar dinheiro? Como é que eu posso fugir? Como é que. E se eu fosse? Já começa a sonhar, porque o desejo, ele não é o diabo buzinando na orelha, é o subconsciente do prazer, sonhando, sente o gosto na boca. Pronto, acabou. Se ele está na clínica, ele já está num lugar melhor para segurá-lo e um impedimento sobre isso, percebe? Então, precisa de internação. Em casa não resolve. Ah, mas toda vez vai ter que internar? Tem fênix minha que eu falo, quando vocês forem internar, os caras vão falar, é 1 ano, é 6 meses. Não tem contrato de processo. Se o cara tiver que sair com 30 dias, ele sai. Você pode perder aquele valor, mas ele vai sair. Né? Ele sai se fugir e sai se você tirar. Então não tem esse negócio de ficar na mão da clínica também, você entendeu? Agora, outra coisa. Mas a clínica falou que são 6 meses. Pergunta para eles assim, ok, qual é a grade de processo de tratamento de vocês? Gente, não tem. E por que não tem? Não tem porque eles não fazem esse passo a passo que eu tô falando para vocês. Porque veja bem, infelizmente, quem está dando as reuniões de 12 passos são internos que já são veteranos ou terapeutas que eram dependentes químicos e continuam aquilo.
Só que eu já participei algumas vezes, como a gente internava pessoas, então a gente tinha essa liberdade de poder participar. E o que eu via, que era um resgate de passado, de momentos ruins, sabe? De repetir tudo aquilo que estava sendo falado. Não é legal a pessoa ficar revivendo um passado que não está levando a lugar nenhum, né? Então qual que seria ideal? Esses 12 passos, né, até o quarto, que é o inventário moral, ser trabalhado de uma forma mais psicológica, de uma forma mais ampla, sabe, com a parte da identidade, a parte dos valores, dos princípios, relacionamento pai e mãe. Isso seria importante. Agora fica jogando para o poder superior uma mudança de caráter. Se é livre-arbítrio, como é que Deus vai mudar seu caráter? Não muda o seu caráter e nem o dele. Por quê? Porque isso depende muito de nós. Então, infelizmente, as clínicas não têm um passo a passo. Uma outra fênix que está com meu acompanhamento há mais de um ano, quando o marido ficou internado, ele precisava ficar um ano, e ele ficou aquele período porque ele mesmo quis, ele ficou à vontade com isso, tal. Só que a clínica, como ele tinha entrado pelo convênio, a clínica queria que ele ficasse 2 anos. Aí falou com a fênix, né, que era a esposa e tal, e ela falou assim, mas por que ele tem que ficar 2 anos? Ah, porque tem que ficar, porque o trabalho e tal. Aí ela veio falar comigo. Eu falei assim, fulana, pergunta para eles lá qual é o processo que vai ter nesse 2º ano. Por que ele tem que ficar 2 anos se a droga sai com 3 meses, ele já ficou 1 ano, porque trabalhou na clínica, ajudou eles na parte de marketing e tal. Por que tem que ficar 2 anos? Eles não souberam responder. Aí sabe o que eles fizeram? Como é de indicação minha, eles me ligaram, o dono me ligou. E começou com essa conversa, tal. Aí eu falei, fulano, deixa eu te falar uma coisa. As minhas fênix são treinadas e entendidas sobre o assunto. Eu vou te perguntar, você quer vender 2 anos de clínica? Eu posso até te dar uma estrutura de pacote para você chavecar essa mulherada. Só que você vai ter que dizer isso com uma objetividade. Porque para que meu marido vai ficar internado, morando 2 anos com você, sendo que o processo todo de química já saiu do corpo, sendo que esse homem precisa voltar para a vida dele? Ele não é débil mental, não. Ele só tem um transtorno genético, precisa ter tratado e a droga já está ali. Para que ele vai ficar morando 2 anos com você? Mas o que era isso? É que para o convênio pagar o valor que eles precisam, precisava ficar 2 anos. Então eu já saquei e falei, não, ele não precisa ficar, você me desculpa, mas não faz sentido. Você pode ter propostas de 1 ano, 2 anos e convencer, posso até escrever isso para você, mas você tem que ter o que fazer. Porque se eu montar uma clínica, primeiro mês, 15 dias, ele vai fazer a desintoxicação, mais 15 dias, que são os 30 dias, ele já vai estar liberando a droga do corpo. Nesse processo, nos primeiros 15 dias, o bicho é um leão, não tem papo com esse cara. Quanto mais tranquilo deixar ele, melhor. Depois, os próximos 15 dias, já começa a trazer a consciência para ele que ele vai ter abstinência e como ele lidar com isso. Já o 2º mês, já estaria limpo o organismo, vamos passar com o psiquiatra ou neuropsicólogo para ele poder entender qual que é fazer as sessões lá, os 10 testes, de 6 a 10 testes, né, semanal ou sei lá por dia, para poder descobrir qual é o transtorno genético dele. E depois que faz esses processos, aí vai passar com o psiquiatra. E nesse tempo, nesse inteirinho, poderia estar aplicando tudo o que ele precisa saber sobre a identidade, sobre os valores dele, o homem fora da droga, o manipulador, porque eles também acham que é a mesma coisa, que ele é um recaído, e não é. O meu adicto mesmo falava assim, ele é contador, né? Então ele falava assim, o fulano me ofereceu um serviço e vale R$1.000. Eu falei, legal. Já falou pra ele? Ele falou, não, nem vou falar que é 200. Você acha que ele vai pagar R$1.000 para um usuário de droga? Eu falei, e ele sabe que você usa droga? E ele contratou o dependente químico? Ou ele contratou um contador excelente que você é? Então essa identidade de dependente químico está inserido neles. Ele precisa entender isso. Então o tratamento correto seria dessa forma. Mas não, ele está lá achando que ele é o cocô do cavalo do bandido. E a gente com a nossa Zenaide também diz que ele é. Então por isso que essa mulher precisa preparar. Você quer resgatar o seu marido? Você precisa entender tudo isso. Senão você vai jogar ele para droga de novo ou cada vez mais desligar o masculino nele. E aí, gente, sobre a parte espiritual, eu vou falar do que eu creio, tá? Porque de repente você nem é evangélica, você é católica, ou você é espírita, ou você é espiritualista, separa aí os mundos, tá? Eu vou falar no meu mundo e você interpreta do seu mundo. Porque eu sei que os espíritas têm o lance de achar que são espíritos obsessores, né? E os espiritualistas falam sobre karmas. Então cada um tem a sua interpretação e tá tudo bem, cada um com a sua fé aqui, vamos generalizar a coisa, tá? Mas eu vou falar com a minha experiência. Entenda uma coisa,
ninguém, os espíritos, o espiritual não entra na sua vida se você não der a brecha. Se você não estiver negativo o suficiente para que isso aconteça. Então, quando esse homem está bem e está indo na igreja, como o meu adicto fazia, como estava ali na comunhão com Deus, raramente isso ia acontecer. Aí o transtorno ativa e o cara recai. O diabo só potencializa aquilo que já está. Então, mas o diabo tenta, né? Ele é o tentador e tal. Sim, ele pode tentar, mas tenta eu e você também. Não tem nada a ver com a droga. Ele tenta. Então, as recaídas não tem a ver com ele. Não é que ele é mais fraco. Ele tem um transtorno genético que faz ele cair. Então, quando o meu adicto estava vivendo esse problema todo nas clínicas, gente, a verdade não liberta, mas Jesus não liberta, o que acontece? Foi quando eu descobri que a dependência química não é doença. E é claro que Deus não ia curar. Como é que Deus não curava? Mas o meu marido está há 20 anos limpo na igreja. Sim, houve uma conversão dentro dele de identidade, onde ele se apega nisso. Mas você pode olhar que ele tem algum vício ainda. Ele continua substituindo. Melhor que ele não usa droga. Amém. Melhor. Mas às vezes ele está diabético, ele está com pressão alta, porque está enorme de obeso. Ou você está com um problema sério agora que teu marido não para de olhar pornografia. Aí você acha que ele não te ama mais. Então sempre tem uma compulsão por trás que foi substituída. Mas vamos olhar ainda para essa parte de libertação, né? Então, esse processo de libertação também vai acontecer. Nós passamos por mim, nós fomos até para a Igreja Universal, que nossa denominação é outra, nós fomos, ele falou, quero ir lá, porque não queria passar pelo constrangimento, se endemoniasse lá, ou fosse possuído ali na frente dos irmãos que conhece há tantos anos. E nós fomos 7 semanas lá na Central, né? E é um trabalho maravilhoso que eu fiz, eu aprendi muita coisa espiritual lá. Foi dali que eu fiz o curso, depois eu fiz o curso na Inês Itioca, né, que nós fizemos juntos também. E todo esse processo foi uma revelação sobre o espírito o espírito de vício. O Brasil tem 3 potestades, né, que tem a ver Zé Pilintra, Preto Velho e Rainha do Céu. Vício, prostituição e roubo. Então tudo isso envolve, mas isso é um todo, não é só na vida do dependente químico, é em todo. E você tem que ter o discernimento para entender quando é espiritual, quando é físico, quando é emocional, para você saber. Eu já sabia, ele usando crack 53 dias que ele usou, você acha que ele ia ficar numa clínica aberta? Eu coloquei naquelas que a chácara tem grade na varanda. Primeira vez que eu coloquei lá, que ele pediu. No outro dia ele me chamou para ir lá, eu fui, ele gritava, eu quero me separar, me tira daqui. E eu ficava, eu não quero mais você, tá bom, depois de 30 dias a gente conversa. Eu falava pros caras, segura ele aí, vocês estão recebendo para isso, segura ele aí. Porque era uma fase de organismo, por isso que eu falo, a internação é intervenção. Mas coitado, sai do papel de mãe. Sai do papel de mãe, porque você está lidando com um problema sério orgânico, não é uma doença, mas é uma situação real. Química no corpo surta. Então o cara precisa de ajuda. Uma vez um pastor meu falou, não, mas não precisa dessa internação, vamos levar lá no hospital. Imagina ele, abstinente, quase tremendo e a senha, Tito, meu Deus, o bicho estava louco. Mas era um pastor muito querido nosso, eu falava, nossa, fulano, você tá morrendo aí, né? Não tá aguentando. Eu sabia que ele também não estava se aguentando, precisava da internação, sabe? Aí no final das contas não deu certo lá, enfim, a gente acabou indo para a internação mesmo. Então, eu tinha consciência do que era a internação, precisa da internação. Até quando? Como lidar com esse terapeuta? Eu falava para ele, calma, é só 2 meses para desintoxicação. Eu mesmo levava material para ajudar ele lá, percebe? Então vocês têm que ter essa consciência, para não internar de qualquer forma, em qualquer lugar, e ficar botando a sua expectativa que esse lugar que ele traz, ele vai voltar diferente. Vai nada! Porque tem que tratar o organismo, tem que tratar o psicológico, tem que tratar o físico, tem que tratar o transtorno que não está encontrado. Vocês percebem por que eu estou tentando ajudar? E o conteúdo gratuito que vocês estão assistindo é muito generalizado. O trabalho tem que ser individual, porque você vai ser preparada para ser a clínica que vai salvar você e ele. Ai, Dani, você está prometendo muita coisa. Não, eu vivi isso, eu sei o que eu estou falando. E as fênix que estão comigo estão tendo o mesmo resultado. E por que não está nas redes sociais? Porque elas não querem se expor, como vocês também não. Para que expor? Né? Quem participa das minhas jornadas vê alguns depoimentos delas, né? Que tem depoimentos, marido recuperado, marido que já se internou, que está no processo, que está... É maravilhoso. Mas vocês precisam entender que vocês é que são a clínica ideal.
Porque quando internar na clínica, está internando com o tempo certo, com o prazo certo, sabendo por quê e para quê. Saiu de lá, continua com o tratamento aqui, vai procurar o... Só que tudo isso tem que saber falar. Tudo isso vai ter que saber lidar com o homem fora da droga, com o dependente, com a sua Zenaide que entra em ação às vezes, e é normal. Eu também tenho Zenaide, apesar de já estar restaurado. Nós temos nosso momento Zenaide, tem momento Zenaide com a minha filha. Entendeu? Mas ela não me domina mais. É isso que vocês precisam entender. Se dominar, isso é importante. Então esse tratamento na clínica tem que acontecer, independente de ele ser recuperado lá ou não. Então não espere que ele vai internar para se recuperar. Ele vai internar para desinflamar e desintoxicar. Então como é que essa esposa vai conseguir resolver tudo? Primeiro, ativando a mulher em você. Aprendendo a ficar com você. A cuidar de você. Mas não é cuidar de você e deixar ele. É para sair do papel da mãe, para entrar na mulher de volta, para que essa esposa parceira conduza ele não no papel de mãe. Então tem que se cuidar. Mas esse se cuidar não é só fazer um cabelo e uma escova. Né? Pintar o cabelo, faz escova, põe unha, não. É você trabalhar a sua mente, ter conhecimento para direcioná-lo e se posicionar. É automático, ele vai te ouvir. Essa história que eu contei da Fênix, que o marido saiu, fugiu e tal, não sei o quê, ela mandou um áudio para ele, tão séria e posicionada, e falou, olha, eu amo o homem fora da droga, eu sei que quem tá roubando os carros não é o homem fora da droga, você não tá bem, você precisa de tratamento, você precisa de recuperação, e eu vou esperar você aqui, só que eu não posso te tirar agora, porque se você sair, isso vai ser maléfico para você, para a nossa família, e por isso, então se você sair para casa, você não volta. Eu vou ficar com você, com o homem fora da droga em tratamento, e não da forma como você tá. Ele não falou nada. Por quê? Porque ela sabia o que ela estava falando. Ela sabia direcionar ele. E ficou tudo calmo, ele se acalmou lá. Então é para isso que você precisa de direcionamento. Eu não sei da tua vida e tudo mais, mas acontece que às vezes a gente, inserido no contexto, a gente não tem cabeça para se recuperar, para tomar uma iniciativa, para tomar uma decisão de cabeça quente. Então, esse é o processo de clínica. Entender por que ele interna, entender qual o procedimento da clínica, saber qual momento ele precisa da clínica aberta ou da clínica fechada. Isso tudo tem que ter uma história por trás. E você também está em tratamento. Aí sim você vai usar a clínica da forma certa. Mas infelizmente, só dar a dica para você, você vai ficar ainda na dúvida de tudo isso. Por isso que precisa desse acompanhamento, tá bom? E como eu sempre digo, quem acorda primeiro no incêndio, salva os outros. Então a gente continua aqui, caminha comigo, porque Fênix anda com Fênix.